Graça e paz, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu quero desde já, antes de nós irmos para mais um vídeo da série Minuto Metanoia, eu gostaria de pedir para você que compartilhasse o nosso vídeo, que você enviasse para amigos, para a tua família aí, para parentes, que você deixasse um joinha aí no nosso vídeo para fortalecer o canal e que você se inscreva no nosso canal para nos ajudar a propagar o Evangelho, para nos ajudar a pregar o Evangelho de Cristo, para que o Evangelho possa alcançar mais pessoas, e vá compartilhando em nome de Jesus. Querido, eu quero compartilhar com você uma palavra que se conta em Marcos, capítulo de número 5, versículo 1 até o versículo de número 20. Todos nós conhecemos essa história, e essa história fala de um homem que estava completamente esquecido em uma cidade costeira chamada de Gadara, que significa fronteira ou cercado, e o que regia a economia dessa cidade era a criação de porcos, e você sabe que judeu não podia chegar perto de porco, não podia comer porco, porque, segundo a lei, o porco era considerado um animal imundo, impuro, né? Então, o judeu ele não poderia nem se aproximar de porco, ok? Mas Jesus ele vai até essa cidade por causa de um homem que estava completamente dominado por demônios, uma legião de demônios, né? A Bíblia diz que era um homem com espírito imundo. E a Bíblia diz que ele morava nos sepulcros. Esse homem, ele morava nos sepulcros. A primeira informação que a Bíblia fala sobre ele, que esse homem, ele estava possesso por espíritos imundos, fala também que ele morava nos sepulcros, ou seja, o lar desse homem era um lar de sujeira. Os sepulcros, querido, para quem não sabe, eles eram fendas nas rochas, eram cavernas nas rochas, de 3 metros por 3, onde eram sepultados os cadáveres ali, né? Então, só que esses sepulcros eles eram usados também pelas prostitutas para fazerem programas. Como era uma cidade portuária, uma cidade costeira, então muitos navios, muitos barcos passavam por ali, e as prostitutas aproveitavam para fazer os seus programas com homens que ficavam muitos dias navegando e até anos navegando, e elas aproveitavam para ganhar dinheiro. Então essas prostitutas, esse sepulcro, ele não simplesmente não era um lugar de morte, mas era um lugar de imoralidade. E esses sepulcros também muitas das vezes eram usados por ladrões como esconderijo. E então você percebe que esse sepulcro ele era um local utilizado para morte, para sujeira, para imoralidade, para roubo, para prostituição. Então sepulcro representa tudo aquilo que de pior, tudo aquilo de ruim, de imoralidade, de coisas abomináveis diante dos olhos do Senhor. E esse homem, possesso de espíritos imundos, estava morando em um ambiente como esse. Provavelmente ele tinha casa, porque no final você vai perceber que Jesus manda ele voltar para a casa dele. A Bíblia não fala, mas talvez esse homem tivesse família, filhos pequenos, talvez a sua esposa estivesse em casa chorando a ausência do marido. Talvez os filhos todos os dias perguntavam para sua mãe onde que estava o seu pai. E aquele homem estava completamente dominado pelo mal. A Bíblia diz que aquele homem ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e sepulcros e ferindo com pedras, fazendo mal para si mesmo. Aquele homem estava numa condição completamente deplorável, tomado pelo mal. Aquele homem, ele andava errante de dia e de noite, clamando pelos montes. Ele não tinha um objetivo. Aquele homem, a vida dele havia perdido o sentido. A Bíblia diz também que, tendo sido muitas das vezes preso com grilhões e cadeias, e elas eram feitas em pedaços, e grilhões em migalhas, e assim ninguém o podia amansar. Ou seja, esses grilhões, essas cadeias, era algo que era usado para tentar botar limites nesse homem.
e nada podia colocar limites nele. Esse homem estava completamente descontrolado. Essas cadeias, esses grilhões, essas algemas, elas simbolizam regras, disciplina. E esse homem, ele não tinha disciplina, ele não tinha regra, ele não tinha limite. Mas Jesus foi até lá para mudar a história daquele homem. Um homem que outrora estava morando em um lar de imundície. Um homem que estava convivendo no meio de imoralidade, de roubo, de prostituição. Um homem que não havia limites para a vida dele, não havia regras, não havia disciplina. Um homem que não tinha objetivo mais, a vida dele havia perdido o sentido. Aquele homem já não entendia mais qual era a razão da sua existência. Todos nós somos criados com um só objetivo, para adorar e engrandecer ao nome do Senhor. Talvez você esteja nessa condição hoje, sem regras, sem limites, completamente perdido, vivendo no meio da imoralidade, vivendo no meio de coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Mas o Senhor Jesus diz para você através desse vídeo a solução para o teu problema. Ele é o único que pode transformar a tua vida. Jesus está indo até você nesse momento, querido, e está dizendo para você: eu te escolhi. Por mais que as pessoas tenham esquecido de você, eu não me esqueci de você. E Jesus liberta aquele homem, querido. Aqueles demônios pedem autorização para Cristo e Jesus permite que aqueles demônios entrassem naqueles porcos. E aqueles porcos se jogam lá do precipício para baixo. E eu imagino aqueles moradores daquela cidade onde os porcos valiam mais do que os seres humanos. O porco ali, os porcos, eles eram uma fonte de renda daquela cidade. O tempo de Jesus ainda não havia chegado para que ele pudesse se entregar, mas Jesus já estava indo em direção à cruz. E o preço pela vida daquele homem foi pago com sangue. Um sangue precioso. Um sangue puro. Aquele homem era precioso para Deus. E aquele homem, de repente, quando todos não acreditavam mais na recuperação daquele homem estava sentado em sã juízo. E aquele homem, querido, ele fica tão feliz, tão contente com aquela transformação, com aquela recuperação, porque ele estava ali naquela situação há tanto tempo e ninguém o podia ajudar, e Jesus veio e mudou a história da sua vida. E, querido, quando Jesus entra na vida do homem, ele transforma a vida do homem por completa. Tá? Venha como estás, mas quando você chega na presença de Deus, o Senhor, ele vai fazer a obra completamente. Ele vai te transformar de uma forma plena, de uma forma completa. E aquele homem, ele fica tão feliz que ele quer pregar o Evangelho, ele quer compartilhar. E ele, quando Jesus está indo embora, entrando no barco, ele pede para Jesus: deixa eu ir com o Senhor, deixa eu entrar no barco, eu quero pregar o Evangelho. Jesus diz para ele: não, vai para a tua casa e diz para os teus o que eu fiz na tua vida. Vai lá e mostra a eles, não com palavras simplesmente, mas com atitudes. A transformação que eu fiz na tua vida será visível para todos. Muitas pessoas acham que a transformação que o Senhor faz na tua vida é só para tu mostrar dentro do templo, ou quando você vai congregar com os teus irmãos, todo bonitinho, engravatadinho, que você fala bem, que você prega bem. Não. Jesus estava dizendo: a transformação que eu gero na tua vida é para ser materializada dentro do teu lar, da tua família. Os teus precisam enxergar a mudança em você. Os teus precisam entender o milagre que eu fiz na tua vida. Porque só assim você poderá alcançar as pessoas de fora. Sabe o que eu quero dizer para você? Comece a ser testemunho vivo dentro do teu lar. Comece a ser exemplo dentro do teu lar. Porque só assim as pessoas de fora poderão enxergar a quão grandiosa obra o Senhor Jesus fez na tua vida. Querido, que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Não esquece de compartilhar o vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal para dar uma forcinha para a gente. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.